Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu tenho uma entrevista muito especial aqui no Fincast que eu vou falar com o Wesley. Obrigado, Wesley, por você vir aqui gravar com a gente, cara. Por nada, cara. É um prazer imenso, assim, ter essa oportunidade aqui, sabe? Primeiro, que eu trabalho na tua empresa. E segundo, estou sendo entrevistado por ti. Então, Não, muito importante. Você trabalha na T2, trabalha no nosso projeto, né? Mas, bom, seguinte, antes da gente começar, deixa eu só fazer as devidas introduções. Para você que está ouvindo a gente filma o Fincast e ele é publicado lá no nosso canal do YouTube, então se inscreve lá para você assistir, para você ver o S bonitão. E para você que está assistindo a gente aqui pelo YouTube, essa é a gravação do nosso podcast. O S, ele faz parte da nossa equipe, da equipe da T2, e eu quero conversar um pouco com ele hoje sobre certificação. A gente não ensaiou, ele sabe mais ou menos para que linha que essa conversa vai, mas a gente não sabe aonde que a gente vai chegar. E por que eu quis trazer o S? Primeiro que o S faz parte do projeto da T2, e ele é um braço direito, braço esquerdo, tudo nosso aqui. E ele tem uma história muito legal e ele ficou feliz em poder compartilhar isso a respeito de certificação, a respeito de educação. Eu particularmente acredito que a educação é o caminho para a gente transformar o mundo, não só transformar São Paulo, o Brasil, mas o mundo. A gente precisa de mais pessoas se educando, porque com a educação a gente consegue transformar o mundo. E você é um caso desse, né, cara? Você tem uma história. Para quem não conhece o S, ele trabalha com a gente, ele ajuda muito a gente no suporte aos alunos. Então, tem alunos aí que já nem querem mais falar comigo, já falam direto com ele, e eu fico feliz por isso. Mas a tua história é uma história legal que a educação provou que você poderia mudar a tua realidade, é isso mesmo? Sim, com certeza. Como é que foi? O que você pode compartilhar disso, cara? Bom, assim, começando do começo, né? De forma bem... falando esse pleonasmo, assim. Então, eu sou de uma cidade, eu sou da Bahia, sou da cidade do interior da Bahia, aproximadamente 5 mil habitantes. Não lembro de números exatos, porque eu não cheguei a consultar o IBGE ultimamente. Mas, cara, é uma região muito pobre, assim, que as pessoas realmente não têm condições, assim, não tem recursos para acesso à tecnologia, principalmente na minha época era muito mais escasso. Uhum. Hoje está muito mais acessível por conta do processo de globalização, internet, etc e tal. E eu convivi muito tempo nessa região, consegui aproveitar as oportunidades, tem uma questão de escolha, né, muito importante. Sim, claro, Que você tem as opções e você, em alguns momentos da vida, você tem que decidir, escolher algumas coisas e eu não sei se foi intuitivamente ou pelas influências que eu tive, familiares, que eu consegui trilhar um caminho e sempre me dediquei bastante, mesmo estudando em escola pública, escola de zona rural, eu consegui, de um certo tempo, mudar para uma cidade maior para morar com uma irmã minha e consegui continuar meus estudos, cheguei aqui em São Paulo e foi tudo novo para mim, entendeu? E tô aqui hoje. Tô aqui hoje fazendo parte da T2, né? Que legal. Que, assim, é uma das escolas mais reconhecidas hoje no país de certificação financeira, então para mim é muito importante fazer parte desse projeto. Que legal. E tem aproximadamente um ano que você está com a gente. E há um ano atrás, eu lembro quando você chegou aqui, você não tinha nenhuma certificação. Não tinha. E aí a gente falou, não, vamos lá, vamos tirar, vamos estudar e tal, quero que você manje dos Paranauê bastante, né? E aí, em menos de um ano, você saiu de alguém que não tinha nenhuma certificação, que não conhecia muito bem. Antes de falar sobre a certificação, você é formado em? Eu sou formado em administração. Tá fazendo pós. E estou cursando MBA em Controladoria de Finanças. Tá, legal. Mas quando você chegou aqui, você estava se formando, não era isso? Eu tinha acabado, inclusive, quando eu comecei a estudar a certificação, para fazer a certificação que eu tinha passado na primeira etapa da entrevista, eu estava em processo de desenvolvimento do TCC. E assim, estava muito corrido, porque eu estava muito preocupado em relação a conseguir emprego, porque eu estava fazendo estágio também, nessa época eu estava fazendo estágio na Defensoria Pública. E não é algo, o que a gente vê em relação à faculdade, quando você vai fazer o estágio, não é algo muito direcionado ao curso que você está fazendo. Uhum. Por mais que eu fazia estágio na época em relação a controle de patrimônio, etc., aprendi bastante coisa, se você for analisar pela parte contábil, eu consegui entender bem, aprender bem isso daí. Mas assim, de forma geral, sobre o mercado financeiro eu não tinha muita vivência. Tinha visto uma coisa ali ou outra na aula,
mas não é algo muito focado. Então, eu tive esse primeiro contato mesmo com a certificação, que foi a CPA 10, a primeira certificação, que eu estudei durante 20 dias e passei na primeira certificação. E de lá para cá não parou mais. E de lá para cá não parei mais. E continuo aí. A gente criou um processo, né? Para quem quem tá vendo a gente não sabe dessa história, mas a gente criou um processo para que você saísse do zero e chegasse com a certificação CE de especialista em pouco tempo. Né? E você conseguiu fazer isso. E a principal razão pela qual eu te convidei para trocar essa ideia no podcast é porque assim, você hoje é especialista. Você não trabalha em banco, você não está querendo, pelo menos que eu saiba, pelo menos que eu saiba, você não está querendo trabalhar no banco, mas o fato o que a certificação ou as certificações mudaram na tua perspectiva? Que você, com a certificação eu consegui trabalhar no T2, beleza, isso aí a gente já sabe. Mas o que isso mudou na sua perspectiva? O que você acha que valeu a pena em questão de aprendizagem? Será que você acha que a certificação ela foi menos ou sem nenhuma conexão? Eu digo mais objetivo, menos objetivo ou sem nenhuma conexão com a faculdade, por exemplo? Você ficou 20 anos fazendo faculdade, 20 não, 4 anos fazendo faculdade. Muita coisa mescla. Certo. Mas o que é mais importante, eu falo no aspecto pessoal, nem no aspecto profissional em relação à faculdade em si, mas eu falo no aspecto de reconhecimento. Tanto no reconhecimento profissional, perante a atividade que eu faço aqui na escola, quanto no pessoal, no familiar. Porque, cara, a melhor sensação do mundo é você estar ali conversando com o aluno, fala com ele um dia antes da prova e no dia seguinte o cara volta super feliz. Cara, passei, você foi muito importante nesse processo e parabeniza e reconhece o trabalho. E assim, eu me sinto muito lisonjeado porque é um baita reconhecimento. Sim, claro que é. E assim, tipo, eu sou um cara que acabei de sair da graduação em administração, tô iniciando minha carreira agora, e uma pessoa assim que tem muito mais vivência de mercado que você, já trabalha em banco, chega e fala: professor, como você pode? Então assim, é muito respeito que você se sente. Você se sente uma pessoa muito respeitada e reconhecida. Então, nesse sentido profissional, eu vejo um amplo reconhecimento. E tem a questão pessoal, que é mais familiar, que é a questão dos familiares, as pessoas conhecidas ali, tem um respeito por você, fala, ele trabalha, ele conhece, ele sabe como é que funciona o investimento, sabe como é que aplica, e aí já começa, eu tô com dinheiro aqui na poupança, o que você recomenda? Então, assim, já é bem típico, é uma coisa bem recorrente. Então, isso para mim já virou o consultor da família, né? Já virei o consultor da família, então isso para mim é muito importante. Que legal. E você sentiu muita diferença, assim, não de visibilidade para o mercado, né, mas no sentido de nível de conhecimento. Então, exemplo, você chegou aqui, estava se formando, aí você foi lá e estudou para em 20 dias ter a CPA 10. Foi lá e mandou bem, uma notona que eu não lembro mais, mas o fato é que, beleza, depois você começou para a CPA 20. Você sentiu esse lance de aumento de conhecimento gradativo? Como é que foi isso? Tem sim, não sei se a palavra inglesa certa para isso é gap, mas tem essa... certo. Tem essa diferença sim, tem. Eu posso te dizer, geralmente eu costumo falar isso, inclusive você mesmo já ouviu, que eu aprendi em 6 meses o que eu não aprendi em 4 anos de faculdade, e isso é fato. É bem notório assim. Porque a faculdade ela tem uma metodologia de ensino bem distante do que realmente a gente, sabe, do que precisa para você ser alguém que sabe fazer alguma coisa. Eu digo no sentido, por exemplo, na minha grade curricular, durante o curso, a gente tinha matérias de mercado de capital, engenharia econômica, matemática financeira. Por sinal, quem está querendo fazer a CEA sem matemática financeira não dá, tá? Então, assim, tinha todas essas matérias que você vê num curso de 19 horas, no caso da CEA um pouco mais, são 37 horas. Você tem todo esse conteúdo à sua disposição e na faculdade você passa um semestre estudando isso. Então, assim, é gritante a diferença. E você não sai com o domínio que você sai em um curso de HP12C que é 2 horas. Então, você faz um curso de 2 horas de HP12C e na faculdade, às vezes, você passa um semestre para aprender as funções básicas, as funções financeiras da HP e você não consegue aprender. Então, eu senti essa diferença... Assim, crucial é basicamente essa diferença, é muito grande. Porque assim, a gente não está falando para quem está vendo a gente não fazer faculdade, não é isso? A faculdade é extremamente importante, mas o fato é que
a faculdade, na minha opinião, ela não é objetiva, né? Ela não é objetiva. Ela não é objetiva. É assim, você tem que cumprir uma carga horária, ponto. Aí você fica nessa carga horária, não sei o que, aí vai, volta, sobe, desce, vira. Faz trabalhinho Ao passo que quando você estuda para uma certificação, é um curso objetivo e a certificação é objetiva. O objetivo é passar na certificação, passar na prova. E aí ela vai condensar tudo o que importa, o que não importa fica de fora. Agora mesmo, antes da gente vir gravar, eu estava conversando com um aluno e ele está estudando para CPA 20 e aí ele me questionou por que no nosso curso não tinha um determinado tema. Aí eu falei, não tem porque isso não está no edital e não é cobrado. Aí ele, tá, beleza, ele viu em algum outro lugar. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu estou trazendo esse caso? Porque a certificação ela é objetiva. Você precisa comprovar conhecimento nisto aqui. Então, a gente aqui, e outras escolas também, acredito eu, não vai colocar nada que seja fora disso aqui. Que fuja do escopo. Por isso que o negócio é objetivo. E aí você sai de uma prova com uma boa nota, ou mesmo que, tirei 70%, mas passou, mas você começa a entender como é que funciona a prática das coisas, né? Sim, sim. Você tá lá em casa de boa, passa lá o Jornal Nacional e o cara fala assim, hoje, sei lá, o Copom mudou a Selic. Você é capaz de discorrer isso. Isso. E isso é um fato muito curioso. Por exemplo, o Bonner está lá no Jornal Nacional e fala, boa noite, a Selic hoje está em 5%. Não sei se é exatamente isso que ele fala. Mas, cara, antes entrava por um ouvido e saía pelo outro e não dava para entender o que isso vai impactar na minha vida. Se você falar de uma taxa Selic baixa, o que vai impactar na sua vida no sentido de consumo? O que isso vai influenciar para a economia do país? O que vai agregar para a produção, para o emprego? Então, assim, se você faz uma prova dessa, por exemplo, com a CPA 10, você já consegue, cara, assistir o jornal e entender o que o Bonner está falando, sabe? Isso é muito bacana. E o melhor disso tudo tem a questão de você conseguir interagir. Você está na rede social, alguém faz um post, você consegue ir lá fazer um comentário, você consegue entender, você está na roda de conversa com seus amigos, você começa a se aproximar de pessoas também, isso é um ponto importante. Que você, quando começa a ingressar nesse mercado, e você começa a conhecer pessoas e tem o que conversar com essas pessoas, entendeu? Então, esse é outro aspecto muito importante também. Então, basicamente, o conhecimento é o que liberta, né? O conhecimento que faz com que você avance algumas casas no jogo da vida aí, né? Sim, sim. E por falar em jogo da vida, vamos entrar numa parte mais pessoal aqui agora. Cara, você conhece a gente aí há um pouco mais de um ano, você já está acostumado a trabalhar com a gente. E você certamente já identificou o que a gente pensa aqui na T2. Eu, Thiago, eu acredito muito, muito, muito na questão de meritocracia. Porém, eu acredito muito na questão de meritocracia até a página 2. Deixa eu te explicar isso e você vai me falar. Cara, a gente não pode querer que a gente viva numa sociedade 100% meritocrática quando a gente tem, aqui na cidade de São Paulo, escolas do ensino fundamental cujos pais pagam de mensalidade 10, 12, 15 mil reais, ao passo que a gente vai numa cidade como a sua, ou da sua origem, onde você estudava em escola rural, a energia chegou lá depois que você já era adolescente, então 2008, essa meritocracia não existe, certo? Esse é o ponto. Então aí você vai falar, pô, mas Thiago, você acabou de falar que você é meritocrático. Bom, a meritocracia para mim é o seguinte, a partir do momento que vocês dois têm vocês dois, comparando você com outra pessoa, né? Vocês dois têm a mesma oportunidade, vocês dois têm a mesma linha de partida, aí a gente vai ver quem é quem no bilhar ou no dominó, como diria o filósofo Mano Brown. Mas o ponto é o seguinte, né? Em função da tua história, em função da tua origem, e aí eu gostaria de reforçar o que eu já falei para você várias vezes, você precisa se orgulhar bastante disso, porque é uma história muito legal. Não dá para esperar que você consiga competir com uma pessoa da sua idade que se formou no INSPER ou na FAAP, e aí não é nenhum demérito quem faz isso, mas o cara paga 5, 6 mil reais de mensalidade. Aliás, o pai paga 5, 6 mil reais de mensalidade. Mas, pensando nisso, dentro dos recursos que você tinha durante a sua infância, durante a sua adolescência, dentro dos recursos, dentro da sua busca por algo melhor ao vir para São Paulo, se você pudesse voltar no tempo dentro dos recursos que você tinha,
Você mudaria alguma coisa dentro desse processo? Porque você ralou para fazer o Enem, para conseguir o... Fala um pouco sobre isso. Cara, eu faria sim, porque assim, quando você tá na fase ali da puberdade, tá indo pra adolescência, você quer saber de brincar, quer saber de se divertir, e tem coisas que você fala, cara, se eu pudesse eu voltaria alguns degraus antes e teria trilhado um caminho mais cuidadoso, teria feito isso com mais cautela, ou teria me dedicado mais a algumas coisas. Eu teria feito sim, mas é aquilo que você fala da questão da meritocracia, que você não pode se comparar cenários diferentes, o que é muito mais tranquilo para um cara que está aqui, já tem toda uma infraestrutura, tem toda uma base, do que para a gente que está lá no norte, no nordeste do país, conseguir competir de forma igualitária. Porque não dá. por mais que você consiga entrar no jogo, o cara já está com as casas à frente. Exato. Então, se eu pudesse, sim, eu me dedicaria a essas coisas, algumas coisas a mais. Mas, assim, o pouco que eu conquistei, eu estou bem satisfeito e pretendo continuar. Evoluindo, entendeu? evolução sempre, né? Por mais... E o curioso é o seguinte, é que a gente... Quando você começa a ter mais acesso a algumas coisas, você começa a se acomodar. Isso é um problema. Entendeu? É uma questão muito psicológica. Às vezes... você ter dificuldades em conseguir algumas coisas, ter algumas punições, te estimula a correr atrás daquilo. E foi esse o meu caso. Eu, por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que gosta muito de tecnologia. Eu sou muito focado em tecnologia. E na minha época, a minha tecnologia era um lampião a querosene, tá? E um livro de Harry Potter para ler, uma coleção do Eragon para ler, que foram livros que eu li na minha infância. E que, assim, hoje a galera tem um filme na Netflix para assistir e não sabe valorizar a importância da internet, por exemplo, a facilidade de acesso à informação. Na minha época, eu ia fazer uma pesquisa, eu utilizava livro, ia na biblioteca. Então, assim, parece que é uma época de... Não, e não é tanto tempo assim, né, cara? Foi em 2008. Então, assim, é um tempo bem curto, se comparado. Então, essa questão de cenário, ela impacta muito, entendeu? Então, eu mudaria, assim, algumas escolhas, eu teria me dedicado mais a alguns pontos, talvez. Dentro do recurso que você tinha, cara, não dá. Mas olha que louco, né? O mundo tava... recebendo o iPhone, ou seja, a tecnologia já estava pipocando em tudo quanto é lugar e você estava vivendo numa cidade que não tinha energia. Então, cara, eu vou falar uma palavra, que porra de meritocracia seria essa, né? Não faz muito sentido. Mas, por que eu entrei no lance de meritocracia, Wes? Porque, cara, apesar das origens serem diferentes do Sul e dos mais diversos brasileiros, apesar de aqui no Brasil a gente ter uma desigualdade social assustadora, e aí a gente pode em outro momento falar o que eu penso sobre desigualdade social, etc e tal, desigualdade social, pobreza, mas o fato é o seguinte, apesar disso tudo, hoje você está numa capital e você está, pelo menos em níveis de certificação, em faixas igualitária ou maior do que muita gente, certo? Então, assim, só para a gente fazer uma comparação, CEA tem aproximadamente 7 mil profissionais, é isso? Hoje, para ser mais exato, eu olhei esses dados semana passada, acho que 6 mil e pouco, não chega a ser 7 mil ainda. Então, quer dizer, você está num grupo seleto aí de 6 mil profissionais, ao passo que CPA 10 e 20 somado deve ter uns 400 mil, mais ou menos? CPA 10, se não me engano, 428 mil, CPA 20, 147 mil, se não me engano. Meio milhão de pessoas. Meio milhão de pessoas. Quer dizer, se a gente pegar... Você está num grupo seleto de aproximadamente 1% de toda essa base, fazendo uma conta bem grosseira. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, a certificação também é uma ferramenta para a gente combater a desigualdade. Sim. Certo? Muito, sim, com certeza. Porque, cara, você não teve a oportunidade de fazer um cursinho onde o seu pai te pagou para você estudar na USP, mas hoje você chegou com os 2 pés na porta e falou, não, peraí, eu vou chegar, vou fazer acontecer e conquistou a certificação CEA. E aonde eu tô querendo chegar? Eu comecei esse episódio falando que a educação é que transforma, e eu acredito muito nisso. Ou seja, para mim, eu fui transformado pela educação. Em outro vídeo também eu posso falar sobre isso, mas a minha origem também não é das mais abastadas. Mas eu fui transformado pela educação. A gente vê alunos sendo transformados pela educação o tempo inteiro, a sua história também. Mas especificamente, quando a gente fala de certificação, se eu estiver falando uma besteira, você me corrige. Ela coloca você... não em igualdade de condições, mas ela aproxima,
ela diminui um pouco essa desigualdade de educação, de formação. Faz sentido isso? Sim, eu diria que no sentido acadêmico da coisa. Porque, cara, às vezes você é um cara que faz um MBA, eu tenho um MBA em, sei lá, em mercado financeiro, tá? Um MBA da área financeira, e aí você estuda 6 meses, ou 2 meses, 3 meses, que é um mês aqui para passar na certificação, e você tem uma certificação de especialista. E você fala, cara, mas eu fiz um cursinho ali, fiz alguns simulados. Não. Não é isso, né? Não é simples o jogo assim, é outro, o né? jogo é outro, cara. E assim, você realmente, para passar na prova dessa, você precisa estudar e atestar conhecimento. Porque se você tem a certificação, você é um especialista, no caso da CE, você vai fazer assessoria aos gerentes, entendeu? Se for uma CPA 10, você vai trabalhar com a distribuição com público de varejo, a 20 é um pouco mais intermediária, você consegue trabalhar com alta renda. Então, assim, você tem esse nível de profissionalismo meio que equiparado com o cara que fez uma pós lá na FGV ou em qualquer outra faculdade reconhecida. Então, isso é meio que causa essa equiparação. Olhando para a meritocracia, é assim, cara, cada um tem a sua história, cada um tem a sua origem e a gente respeita isso, mas eu tô querendo chegar no ponto de que a certificação é uma puta de uma ferramenta para não acabar, mas diminuir esse lance de desigualdade de condições. De condições, Faz sentido? Faz total sentido. Ela tem essa importância. Porque hoje você conversa de igual para igual com um cara que se formou no INSPER, cara. Com certeza, ficaria à vontade para conversar. E o INSPER é uma das melhores faculdades da nossa área, mas assim, e aí não é nenhum, o que a gente vai falar aqui não é nenhum, aliás, o que eu vou falar não é nenhum demérito, nem uma falta de respeito, mas assim, a gente percebe que tem aluno que estuda com a gente, que são alunos de faculdade de primeira linha e que às vezes os caras não têm o conceito básico que ele deveria aprender lá. Sim. Como eu estou sempre ali conectado e volta e meia chega um cara, ele manda um e-mail e assim, nem só da faculdade. Às vezes o cara, ele tem uma larga experiência no mercado, ele trabalha lá como gerente de alta renda, ele precisa da certificação e... Cara, eu não entendi qual a função do Bacen. Exato. Tipo, a coisa do módulo 1, módulo inicial do curso, a função básica, né, que todo aluno de início de curso deveria saber, né? Então, assim, hoje eu paro e penso, olha a condição que eu tô. Eu saí de uma faculdade particular, que é pouco conhecida, e pessoas que estão em faculdades renomadas, que são bem reconhecidas e que já têm uma larga carreira no mercado e, sabe, tem essa questão de conforto e de segurança, de você se sentir confiante em passar informação. Legal. Então, essa diferença realmente ela é... Tá, agora pra gente finalizar, eu vou colocar você numa fogueira. Eita! Que certificação você vai tirar em 2020, papai? Cara, eu pretendo tirar a Ancor agora no início do ano. Certo. E de acordo com algumas propostas que surgiram aí, quem sabe a CFP, né? Legal. É claro que como profissional para exercer eu não estaria apto, porque tem uma questão de critérios que você precisa seguir para a certificação. E tal. Mas assim, eu vejo como uma questão de conhecimento. Eu não tô, eu vou exercer, não estou preocupado com isso agora, cara. O reconhecimento e a recompensa financeira e todos os outros fatores, eles vêm com o tempo. É consequência Se prepara, estuda, foca no que você precisa, que todo reconhecimento você vai ter no futuro quando você estiver preparado. Isso é fato, então, é consequência. Está registrado aqui, o S vai tirar a certificação da Ancor do CFP em 2020 em Brasil. Todo mundo é testemunha. Cara, que legal. Obrigado mesmo por essa conversa. Eu achei bem relevante a gente compartilhar isso, porque, cara, você é um ponto fora da curva no sentido de que você fez a certificação, não trabalha no banco, o conhecimento te ajuda, você exerce uma função, claro, que precisa ter a certificação para ajudar a galera que está estudando, mas o que eu quero dizer e resumir nesse episódio de final de ano aqui é que, cara, só uma coisa é capaz de transformar a sua vida. Essa coisa é educação. E você é a prova disso, eu sou a prova disso e você que ouve a gente também. Então, não para de estudar, seja para certificação, seja para aquilo que você gosta, evolua, porque é isso que vai fazer com que você, ao final de 2020, tenha uma história tão inspiradora quanto a do S para compartilhar. Beleza? Meu irmão, obrigado, cara. Valeu. Agora vamos correr porque a gente tem que atender os alunos lá do suporte. Se você gostou desse podcast, deixa aí um comentário, vai no nosso Instagram. Se você está no YouTube, deixa um joinha e a gente se vê no próximo material. Beijo, tchau!